Olá, bem-vinda à Nova Sal. Tudo bem com você? Meu nome é Josi e sou monitora de Biofísica. Hoje eu vim falar sobre a diálise peritoneal. Você sabe o que é isso ou já ouviu falar? A diálise é o processo de exclusão de substâncias indesejáveis do sangue, no qual a transferência de solutos e líquidos ocorre através de uma membrana semipermeável, o peritônio. É na diálise que ocorre o processo de remoção de líquidos, produtos indesejáveis do catabolismo proteicos e toxinas do organismo frente à disfunção renal. Mas isso é a descrição geral. Mas e biofisicamente, o que seria? Biofisicamente, a diálise é quando uma mistura é posta num recipiente de pergaminho, colóide ou de solafone e imersa em água. Os íons e pequenas moléculas atravessam a membrana, deixando as partículas coloidais no interior do recipiente. A separação por diálise é um processo lento e sua velocidade depende da diferença entre o tamanho das partículas e entre os índices de difusão dos componentes coloidais e cristaloidais. Agora, eu vou falar sobre os princípios físicos da diálise. Os princípios físicos que são utilizados no processo da diálise são a difusão, que seria a passagem de moléculas pequenas, soluto, através de uma membrana do meio mais concentrado do sangue para o meio menos concentrado. A convecção é a perda de solutos durante a ultrafiltração. A diferença de pressão entre o compartimento do sangue e o dialisato favorece a saída do líquido do sangue, arrastando consigo solutos de baixo peso molecular na mesma direção do fluxo de líquidos através da membrana. A ultrafiltração nada mais é que uma pressão hidrostáltica maior no compartimento do sangue e menor no compartimento do dialisato. Isso favorece a passagem do líquido do sangue para o dialisato, permitindo a retirada do volume do paciente. E por fim, temos a absorção, que é a impregnação de substâncias nas paredes da membrana semipermeável. Então eu te pergunto, você sabe o que é isso? Isso é um dialisador e é aqui onde ocorrem as trocas de difusão e a ultrafiltração do plasma. O filtro, ele é constituído por dois compartimentos. Um circula o sangue e o outro passa o dialisato. Esses compartimentos são separados por uma membrana semipermeável e o fluxo de sangue e dialisato são contrários, permitindo maximizar a diferença de concentração dos solutos em toda a sua extensão do filtro. A escolha do dialisador é dada pelo peso do paciente, pela tolerância à retirada de volume e pela dose de diálise necessária. Atualmente, os dialisadores passam por uma prática segura de reprocessamento, que limpa, analisa a performance e esteriliza o mesmo. Os dialisadores são reutilizados sempre pelo mesmo paciente, a fim de evitar risco de contaminação, porém, doentes com sorologia HIV positiva não são enquadrados na prática de reutilização do dialisador. A diálise é um processo das poupanças de vida. A decisão para realizar a diálise pode ser feita no caso de doenças crônicas ou agudas. E a indicação para iniciar esse tratamento é feita pelo nefrologista, que avalia o seu organismo através de consultas médicas, investigando seus sintomas e examinando o corpo, através de dosagens de ureia, creatinina, potássio, ácidos no sangue, pela quantidade de urina produzida durante um dia e uma noite, pelo cálculo de porcentagem de funcionamento dos rins e na avaliação da anemia, através do hemograma, na dosagem de ferro, na saturação de ferro e da ferritina. No caso das doenças crônicas, a diálise pode ser usada na acidez metabólica, mas geralmente esta circunstância pode ser tratada neutralizando o sangue ácido com bicarbonato de sódio. Contudo, a diálise pode ser necessária nos casos onde esta é pouco prática ou se há um risco de sobrecarga fluida, no desequilíbrio do eletrólito, tal como a hipercalemia severa, onde o nível do sangue
de potássio é alto, na sobrecarga do líquido no corpo, que os diuréticos não podem aliviar. No envenenamento agudo, onde a substância prejudicial pode ser removida pela diálise, como por exemplo o lítio, que é uma droga usada para tratar desordens de humor, e o apaziguador de dor aspirin. São 2 exemplos da droga que pode ser removida usando a diálise. E por fim, a uremia, por conta do acúmulo de ureia no sangue e substâncias tóxicas produzidas no fígado após a digestão de proteínas, fazendo assim os rins sofrerem uma insuficiência. E nas doenças crônicas ou de longo prazo, a diálise é indicada na insuficiência renal, onde os sintomas estão manifestando. E no caso de uma taxa de filtragem glomerular baixa, a medicação é incapaz de controlar a sobrecarga fluida e níveis de aumento de potássio ou de fósforo do soro. Contraindicações. A diálise é contraindicada quando se tem hérnia diafragmática, pois o reconhecimento deste problema pode ser acelerado avaliando-se a concentração de glicose no fluido pleural. Quando pode piorar o estado respiratório ou parâmetros ventilatórios devido à limitação de mobilização diafragmática, quando existe uma quantidade significativa de líquidos no abdômen. Quando se tem uma doença pulmonar importante que ocorre tipicamente do lado esquerdo, pois pode permitir que quantidade significativa de fluidos entrem no espaço pleural, comprometendo assim o padrão respiratório. Defeitos do aparelho abdominal, onfalocele e gastroesquise, e bebês que forem submetidos a cirurgias abdominais, pois, devido ao desenvolvimento de aderências que limitam o contato do fluido da diálise com a superfície do peritônio, e outras contraindicações relativas incluem a vesicostomias, colostomias, síndrome de Bruni-Belli, enterocolite necrosante e doenças malignas. Para que isso aconteça, é necessário que seja implantado um catéter de diálise peritoneal no abdômen do paciente, próximo ao umbigo. Este catéter é implantado através de uma cirurgia pequena em geral, com anestesia local, podendo receber alta no mesmo dia. Esse catéter ou acesso peritoneal deve ser colocado em alguns dias ou semana antes da primeira diálise. Ele é flexível, pouco incomoda e fica instalado por tempo indefinido. Não, pois esta diálise permite realizar tratamento em domicílio e a principal vantagem desse método é que após um período de treinamento, o paciente pode realizá-lo em casa, de maneira independente e confortável. Inclusive, um familiar do paciente também pode ajudar, pois ele recebe treinamento para ajudar o familiar quando for necessário. Existem 2 modalidades desta diálise. A diálise peritoneal ambulatorial contínua, que é realizada diariamente e de forma manual pelo paciente e ou familiar, geralmente 4 trocas ao dia, manhã, almoço, tarde e à noite, sendo que o tempo de troca leva aproximadamente 30 minutos. No período entre as trocas, o paciente fica livre das bolsas. E a diálise peritoneal automatizada, que é realizada todos os dias, normalmente à noite, em casa, utilizando uma pequena máquina cicladora, que infunde e drena o líquido, fazendo as trocas do líquido. Antes de dormir, o paciente conecta-se à máquina, que faz as trocas automaticamente de acordo com a prescrição médica. A drenagem é realizada conectando a linha de saída a um ralo sanitário e a um recipiente rígido para grandes quantidades. Durante o dia, se necessário, podem ser programadas trocas manuais. Geralmente, uma vez por mês, o paciente vai ao hospital ou à clínica para colher exames de sangue, urina e fazer consultas com o médico nefrologista. O tratamento ele é indolor, mas no início do tratamento,
Alguns pacientes se queixam de um desconforto abdominal pela presença do líquido dentro da cavidade abdominal. Mas não se preocupe, pois com o tempo esse desconforto tende a desaparecer, mas fique atento, pois a presença de dor persistente durante a diálise peritoneal deve ser comunicada ao médico nefrologista, pois pode indicar a presença de uma infecção ou mau posicionamento do catéter. Para tratar a doença renal avançada. Ao iniciar o tratamento, o paciente perceberá uma melhora significativa nos sintomas em que antes do tratamento ele apresentava, como por exemplo a falta de apetite, indisposição, cansaço, náuseas, dentre outros. Adicionalmente, serão reduzidas as restrições dietéticas e o paciente perceberá uma melhora na sua qualidade de vida. Vários pacientes em diálise peritoneal trabalham, especialmente os que fazem as trocas apenas no período noturno. Você sabia que o governo, através da lei federal, auxilia financeiramente pacientes portadores de doenças crônicas renal avançada em diálise? E além do mais, as clínicas de diálise dispõem de assistentes sociais que podem orientar os pacientes para conseguirem esse benefício do governo. Embora muitas pessoas se submetam à diálise peritoneal durante anos sem problema, às vezes podem surgir complicações e, como em qualquer tratamento, podem surgir efeitos secundários ou complicações, embora às vezes resultantes de fatores individuais. Os efeitos secundários mais frequentes são obstipação, dor nos ombros, dor abdominal com entrada ou a saída de líquido, e a formação de hérnia. Os primeiros são geralmente ligeiros, bem tolerados e transitórios. Por sua vez, será necessário recorrer à medicação para o seu alívio, raramente pela sua intensidade ou pela sua persistência. Implicarão medidas mais enérgicas, reposicionamento do catéter ou até suspender o tratamento por diálise peritoneal e transitar para a hemodiálise. Quanto às hérnias que possam surgir, são, quanto tal estiver indicado, corrigidas cirurgicamente. As complicações menos frequentes, mas mais graves, são as infecções do orifício da inserção do catéter e a peritonite. Organize a sua vida diária, incluindo os horários do seu tratamento. Realize-o com calma. Mantenha a sua casa limpa e arejada. O local do seu tratamento deve conter um mínimo de material, apenas um indispensável. Os animais, eles são portadores de múltiplas bactérias. Mantenha-os longe do local do tratamento. No dia a dia do seu trabalho, lembre-se que deve-se realizar o seu tratamento com roupa limpa. Cumpra com todas as orientações fornecidas pela equipe de diálise peritoneal durante o início da diálise. A diálise peritoneal é um tratamento para insuficiência renal crônica terminal. A par com outros tratamentos, requer cuidados especiais e não está isenta de possíveis complicações. A infecção é atualmente fonte de preocupação, carecendo de medidas específicas de modo a prevenir o seu aparecimento, como a higienização eficiente das mãos, o uso de máscara e a correta realização da técnica, são fundamentais para reduzir o número de infecções indesejadas. A peritonite é uma infecção no peritônio, causada pela presença de bactérias. A sua presença torna o líquido turvo. Os sinais e sintomas da peritonite são a febre, a dor abdominal, náuseas e vômitos.
A desnutrição tem sido considerada um dos principais problemas de doentes com insuficiência renal crônica. A insuficiência renal avançada é caracterizada pelo aumento do metabolismo calórico e proteico, levando a uma redução da massa muscular, mas existem outros fatores que estão intimamente relacionados com a desnutrição dos doentes com a insuficiência renal crônica, como a anorexia, sintomas gastrointestinais, aumento do metabolismo, restrições alimentares, fatores socioeconômicos e emocionais. Portanto, um dos principais objetivos da diálise peritoneal é manter os doentes em um bom estado nutricional. Uma ingestão calórica adequada é um pré-requisito para a utilização eficiente de proteínas ingeridas e para a manutenção das reservas corporais de nutrientes. Na diálise peritoneal, as recomendações energéticas nos temos de ter consideração a absorção de glicose através do dialisato. Assim, é necessário ter atenção à ingestão calórica oral para prevenir um ganho de peso excessivo. A quantidade de glicose absorvida através do dialisato pode variar entre 20% a 30% da ingestão calórica total do doente. Se não houver restrição calórica ou aumento da atividade física, pode haver ganho de peso e aumento do triglicerídeos. Recomenda-se que 50% das proteínas ingeridas sejam de alto valor biológico, ou seja, proteínas de origem animais. As mais aconselhadas são a carne, de preferência carne magra, peixe, clara do ovo, pois possui menor teor de lipídios e colesterol. Uma ingestão equilibrada de hidratos de carbono e lipídios é essencial para fornecer as necessidades calóricas totais. Os pacientes que apresentam alterações de triglicerídeos devem-se limitar o consumo de hidratos de açúcares simples e dar preferência às gorduras monoinsaturadas, como o azeite, e gorduras poliinsaturadas, como o peixe gordo, que são o salmão, a cavalo e o bacalhau. Normalmente, não há necessidade de fazer restrição de potássio na diálise peritoneal. Cerca de 30% do potássio ingerido é excretado através das fezes e os restantes 70% são eliminados pela urina e pelo dialisato. Apenas um caso do potássio está elevado é que deve-se fazer uma restrição de alimento rico em potássio na dieta. A ingestão de líquido, em regra, não deve ser ingerido superior a 2 litros de água por dia. Os líquidos geralmente não são restringidos na diálise. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado da aula e tirado todas as suas dúvidas sobre a diálise peritoneal. Um beijinho e até a próxima!